Olá, é um prazer estarmos novamente reunidos para refletirmos os ensinos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. E que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja sempre com todos nós, nos amparando, nos protegendo. Convidamos a todos agora a acompanharem a nossa prece de abertura. Alma querida, alma da caridade, viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho, que lágrimas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura, para quem a luta chora no caminho, é como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe. O mundo apenas sabe que és a luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja. O coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa. E o tema que nos foi confiado para hoje, nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título o óbolo da viúva. O episódio do óbolo da viúva, que nós conhecemos como óbolo da viúva, ele aconteceu num templo em Jerusalém, um lugar conhecido como o Átrio das Mulheres, onde se encontravam os 13 cofres os quais as ofertas eram depositadas pelo povo. E todos eles traziam algum tributo em consideração ao Santo dos Santos, que era o lugar aonde se guardava a Arca da Aliança. Então era o lugar mais precioso. As pessoas que iam lá, elas iam muito bem vestidas, com roupas de linho, com peles valiosas. Os fariseus eram os que mais se preocupavam com esse culto externo, Então eles se destacavam pela beleza das suas túnicas, pelos ricos presentes que eles davam ao santuário. E Jesus e os seus discípulos acompanhavam essas movimentações que estavam acontecendo naquele dia que estavam lá. E entre eles, Judas Iscariotes era o mais empolgado de todos. E ele ficava muito empolgado com as ofertas que eram oferecidas. E ficava por perto, olhando os cofres que estavam abertos, seguindo o menor movimento dos doadores, infelizmente com muita cobiça. E em certo momento ele não segura essa empolgação e fala ao mestre: Mestre, o negociante dos tapetes, ele entregou 20 peças de ouro. E Jesus disse a ele: abençoado seja ele. Aprendeu a renunciar ao excesso, evitando muitos desgostos. Judas volta a observar, não disfarça que não gostou nem um pouco do comentário do que Jesus fez sobre a sua fala e segue fazendo. Mas ele não demora muito e não aguenta novamente e vê outra doação. E quer ver o que Jesus diz. E diz: o velho perfumista, no final dos seus dias, trouxe 100 peças de ouro. E Jesus disse: bem-aventurado seja ele. Mais vale confiar a fortuna aos movimentos da fé do que a parentes ambiciosos e ingratos. E ele segue falando: Zacarias também fez isso. A viúva do mercador de cavalos, ela doou todo o dinheiro de uma partida que venderam quando soube que poderiam roubar-lhe.
E Jesus disse: feliz dela que soube livrar-se dos malfeitores. E ele fala de alguns outros que também doaram valores vultuosos ao templo. E nesse momento em que ele está nessa observação da quantidade dos valores que eram doados, adentra ao templo uma senhora paupérrima. E isso pelas roupas, dá para se perceber pelas roupas muito simples que ela estava usando. E Judas a observa com muito sarcasmo e diz com um certo sorriso nos lábios que ela ora e doa 2 moedinhas, pequenas moedas. E muitos que estavam ali também riram. E Jesus, percebendo isso, não demorou a esclarecer e disse que essa viúva doou mais do que todos os poderosos aqui reunidos. Ela não vacilou em doar tudo o que possuía. Depois que o Cristo fala isso, todos congelaram diante das críticas que faziam e aos poucos foram se retirando. E Jesus e os discípulos foram os últimos a saírem do lugar. E ao mesmo tempo que adentrava a senhora, uma senhora com a aparência envelhecida, e que era a mesma senhora que fazia a limpeza do templo, com um ar extremamente sereno, sorridente, feliz por estar ali, fazendo aquela atividade do templo. E Pedro o questiona: então, mestre, aquela senhora, aquela pobre viúva, era a maior doadora do templo? Jesus diz: sim, é ela. Ela deu muitíssimo. Os senhores que estavam aqui, todos, deram testemunho da sua vaidade com inteligência. Se desfizeram de coisas que só lhe trariam embaraço e preocupação, até males contra si mesmo. Ela entregou o próprio alimento, o alimento do seu corpo. Mas ele também aponta para a senhora que fazia a limpeza do templo naquele momento, e dizendo: e essa que está limpando agora, é a maior benfeitora para Deus aqui, que fornece a grandeza do templo, o seu suor, o seu trabalho. E esse episódio do óbolo da viúva, ele é interessante porque ele nos remete aos nossos dilemas sobre a caridade, a importância excessiva àquilo que é material. Nós não podemos ser ingênuos ao ponto de imaginar que, vivendo num mundo material, não precisemos de matéria. Precisamos. E isso nós não podemos menosprezar. A caridade que realizamos externamente, o remédio que nós doamos para aliviar a dor do doente, a nossa fala, quando é disponibilizada para informar, para consolar, o alimento que sacia a fome. Essa dimensão da caridade, ela é uma bênção, mas ela não é a única. Nós precisamos atentar à caridade que deve existir dentro de nós, que deve ser criada dentro do nosso coração. E ela não pode ser medida ou avaliada simplesmente com ações externas. E isso diz muito a respeito das nossas conquistas afetivas, daquilo que de fato nós somos capazes de realizar. Muitas vezes o que é externo está apenas obedecendo a algo que é imposto pela sociedade, algo como um padrão de comportamento, e tudo bem, mas ela não necessariamente mostra as mudanças no nosso mundo íntimo. Ou seja,
Uma mudança de padrão de pensamento e de sentimento é que faz a pessoa ser de fato caridosa. Mesmo que não disponha de recursos materiais, consegue com perseverança, com a fala, com a sua postura na hora de externar coisas positivas, consolo. Isso nós podemos tirar do nosso modelo, que é Jesus. Quando nós falamos no Cristo, e Ele deve representar para nós, para cada um de nós, o modo de pensar, como sentir as coisas que estamos passando. Muitas vezes se realiza a caridade de uma forma externa, mas o interior segue o mesmo. Pode ajudar o outro, mas não o vê como um irmão, e sim como um inferior. E isso não é caridade. E acaba reconhecendo uma falsa diferença. Sim, falsa diferença, porque todos nós somos iguais perante Deus. O que nós precisamos é sentir a presença do Cristo na nossa vida, todos os dias. Então, meus irmãos, que nós lutemos para sentir a presença do Cristo em cada atitude nossa do dia a dia. E que essa caridade venha do nosso íntimo, do nosso coração, e nós consigamos transbordar isto de maneira tão sublime que não precisamos nem abrir a boca. E agora convidamos a todos a acompanharem a nossa prece de encerramento. Bendita sejas a mão piedosa e pura, em cujos doces dedos de mansinho a caridade tece o brando arminho, como que afagas miséria e desventura, estrela fulgurante em noite escura, és a consolação, a paz e o ninho dos aflitos que choram no caminho, sob as chagas da sombra e da amargura. Mão que repartes luz, pão e agasalho, coroada na glória do trabalho, a refulgir em todas as igrejas, por toda a gratidão que te abençoa. Mão que ajudas, contente, humilde e boa. Deus te guarde, feliz e bendita sejas. Muito obrigada.